predestinação e livre-arbítrio. Hoje vamos mergulhar em um tema que tem agitado corações e mentes por séculos: a interação entre a predestinação de Deus e o livre-arbítrio humano. Não é apenas um exercício acadêmico, mas uma exploração vital de nossa salvação e nossa compreensão do Todo-Poderoso. A questão diante de nós é profunda. Quem realmente decide nosso destino eterno? É Deus sozinho ou possuímos um poder autônomo para escolher? Abordaremos esse assunto complexo através das lentes da Escritura, buscando reconciliar as verdades aparentemente conflitantes dentro da sã doutrina, sempre mantendo a soberania absoluta de Deus. Bem, começamos estabelecendo a base da teologia, a soberania de Deus. Essa doutrina proclama que Deus está absolutamente no controle de todas as coisas, incluindo a salvação de seu povo escolhido. Não ganhamos nossa salvação, nem Deus tem que buscar nossa permissão. Efésios 1, 4 ao 5 deixa isso inequivocamente claro. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Note a precisão da linguagem. Essa predestinação ocorreu antes da fundação do mundo e é baseada em sua vontade. Não é em qualquer mérito ou ação prevista de nossa parte. Está enraizada inteiramente no propósito amoroso de Deus. Além disso, Romanos 9, versículo 16, afirma o seguinte: assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que ocorre, mas de Deus, que se compadece. Esse versículo destaca que a salvação não é sobre esforço ou desejo humano, mas unicamente sobre a misericórdia e a eleição soberana de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, também enfatiza isso, afirmando que somos salvos e chamados, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Portanto, a salvação não é resultado de nossa decisão de escolher Deus. Pelo contrário, é porque Deus nos escolheu segundo o seu bom prazer. Agora, alguns podem perguntar: e quanto ao livre-arbítrio humano? Não temos a capacidade de escolher a Deus se assim o desejarmos? A Escritura nos ensina, sem certeza, que o coração humano, após a queda do homem no jardim do Éden, não é livre de maneira que muitos pensam. A Bíblia revela o mais claramente possível que não somos seres neutros, capazes de nos inclinarmos para o bem ou para o mal por nossa própria vontade. Em vez disso, a Bíblia nos ensina que nossos corações estão inclinados à rebelião e que estamos, por nossa própria natureza, espiritualmente mortos. Romanos 3, do versículo 10 ao 12, afirma o seguinte: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram
e juntamente se fizeram inúteis. Essa passagem crucial demonstra a total depravação da humanidade e nossa incapacidade inerente de buscar a Deus por conta própria. Não estamos meramente doentes, estamos espiritualmente mortos, como em Efésios 2:1 nos esclarece. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Uma pessoa morta não pode, por seu próprio poder, querer viver novamente. Da mesma forma, somos incapazes de buscar a Deus por nossa própria iniciativa, a menos que Ele nos capacite a fazê-lo. Esta profunda quebra se estende à nossa capacidade de escolher o que é certo, o que é bom, o que é divino. De fato, o próprio Jesus declarou em João 6:44: Ninguém pode vir a mim, senão o Pai que me enviou não o trouxer. Esse versículo nos mostra que vir a Cristo é um dom de Deus, não é nossa capacidade. É resultado do Pai atrair, não da nossa capacidade inata. Essa doutrina nos mostra que a nossa própria força não pode nos trazer a Deus. Nossa salvação é toda graça e ação de Deus. Com base nessas verdades, a teologia reformada ensina a doutrina da eleição incondicional. Isso significa que a escola de Deus de quem será salvo não se baseia em nenhuma condição ou ação, mérito, crença prevista de nossa parte. Ela se baseia unicamente em sua própria vontade e prazeres soberanos. Romanos 9, versículo 11 ao 13, ilustra isso claramente, dizendo o seguinte: Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e odiei Esaú. O amor e a escolha divinos por Jacó e a rejeição de Esaú ocorreram antes mesmo de eles nascerem, sem levar à consideração quaisquer ações que eles possam ou não fazer no futuro. A passagem deixa claro que Deus fez isso para que seu propósito permanecesse e não baseado em suas ações. Nossa salvação não é contingente a nada em nós, é a ação de Deus. Essa verdade é ainda mais enfatizada por João 15,16, passagem bem conhecida, onde Jesus afirma: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Esse versículo nos mostra novamente que a salvação não é um empreendimento iniciado pelo homem, mas um empreendimento iniciado pelo próprio Deus. Além disso, Atos 13:48 afirma: E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Isso indica que aqueles que creem são aqueles que Deus predeterminou para a salvação. Bem, tendo dito isso, é essencial esclarecer que a soberania de Deus não nega a pregação de sua palavra como ferramenta para trazer seus eleitos a Ele. Mateus 11:28 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Este é um convite sincero e amplo a todos que ouvem a palavra. No entanto, a capacidade de vir depende do desenho e da capacitação do Espírito Santo. Também vemos em Romanos 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é uma declaração de verdade, de que todos os que invocam o Senhor serão salvos. Também lemos em Atos 17:30, Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância,
manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Este versículo nos mostra que Deus chama todas as pessoas ao arrependimento, para que possam ser salvas, mas ainda assim nem todos atenderão ao chamado. Os eleitos respondem a este chamado com arrependimento e fé, não por seu próprio mérito, mas porque o Espírito de Deus tem trabalhado em seus corações. Eles se voltam para Cristo porque Deus abriu suas mentes para entender e crer. Essas passagens e o resto da Bíblia demonstram que Deus usa a pregação do Evangelho para chamar aqueles que Ele elegeu. Nossa responsabilidade é obedecer ao chamado para compartilhar o Evangelho com todos e chamar as pessoas ao arrependimento e à fé, sabendo que a graça de Deus é suficiente para salvar aqueles que Ele predestinou. A tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana é um mistério profundo, uma verdade que nunca compreenderemos totalmente deste lado da eternidade. Não devemos nos inclinar para nenhum dos extremos, negando a soberania absoluta de Deus ou negando nossa responsabilidade humana. As Escrituras apresentam claramente ambas as realidades, e nosso dever é aceitar e abraçar ambas as verdades. Não devemos tentar encaixar Deus em nossa caixa limitada de compreensão humana. Devemos aceitar as verdades que Deus nos revelou através de Sua palavra. Devemos confiar na palavra de Deus e proclamar o Evangelho com coragem e convicção, sabendo que o Senhor atrairá seus eleitos para si mesmo. Nossa salvação não depende de nossa força, sabedoria ou capacidade. Depende inteiramente da misericórdia, graça e soberania de Deus. Nosso chamado é ser fiel para pregar o Evangelho a todos, confiando que o Senhor cumprirá seus propósitos por meio dele.